Só um momento. Olá, boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês o que iremos fazer no mini curso de frações. Só um momento para eu compartilhar a tela. Bom, o mini curso de frações vai ser um mini curso coisado pelo Prossiga, que será ministrado pela Rebeca Macedo e por mim, Silas Campos. Vou mostrar para vocês as motivações do que é frações que usa no dia a dia. Em receitas é muito utilizado frações na parte dos ingredientes, como por exemplo aí 2 xícaras e meias de farinha, 3/4 de xícara de leite e 1/4 de xícara de óleo de azeite. Em pedaços de chocolate, tipo, por exemplo, se você dividir uma barra de chocolate em 10 partes, cada parte terá 1/10, como vocês podem ver na figura. No nível de combustível, que é bem interessante, como está no F, que está cheio, está full, e 3/4 de combustível, 2/4, 1/4 e vazio, que é o I. Na pizza, uma pizza inteira geralmente é cortada em 8 partes iguais e cada parte será representada por 1/8. Como mostra a figura. Alguns assuntos que serão abordados no mini curso será a origem de frações, os tipos de frações, operações com frações e as transformações, e entre outros conteúdos que serão abordados. A plataforma que iremos utilizar será a Google Sala de Aula para comunicarmos e enviarmos exercícios e tirar dúvidas, e terá acesso às aulas, que serão gravadas, e online também que terá. A data do minicurso começará a partir quando se encerrar o de calculadora científica, que será no dia 3 de outubro, começará, e vai continuar por 3 sábados, que será no dia 10 de outubro, 17, e se encerrará no dia 24 de outubro. Para realizar a inscrição, basta preencher um questionário, que você vai entrar com o seu nome, e-mail, CPF, o seu curso e o número de matrícula. E eu vou deixar no chat dessa reunião o link para acessar. E te esperamos lá. Muito obrigado. Rebeca, você já quer introduzir, falar do professor, do Rogério, para ele ter início a sua fala? Não, tranquilo, falo sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rebeca. Eu, juntamente com o Silas, irei apresentar o mini curso de frações para vocês. Eu vou aparecer aqui um pouquinho só para vocês me conhecerem e depois eu tiro o vídeo, tá bom? Eu sou a Rebeca e vou apresentar o mini curso de frações para vocês junto com o Silas. Eu vou falar um pouco sobre o professor Rogério, que vai apresentar a palestra para vocês, tá bom? Agora vocês só vão escutar a minha voz. O professor Rogério, ele é doutor em matemática e mestre profissional no ensino de matemática pela Pontífica Universal Católica de São Paulo, graduado em matemática pela Universidade de Sorocaba. É um professor adjunto do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal e SEMP, da Universidade Federal de Uberlândia, campus Ituiutaba. Ele é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, da UFSCar, e durante 15 anos atuou como professor de matemática nas redes municipais de ensino de Salto de Pirapora e estadual de São Paulo. Seus estudos estão voltados para os seguintes temas: ensino e aprendizagem da matemática, modelagem matemática, modelação matemática, resolução de problemas e concepções do conceito de função. Ele irá fazer a apresentação para nós dessa palestra. O título da palestra é a seguinte: O estudo da matemática, da epistemologia a aplicações. Professor Rogério, é com você. Obrigado, Rebeca.
Pessoal, boa tarde. É uma satisfação estar revendo muito de vocês depois de um longo tempo distante, né? Pensei, assim, não imaginava que fosse dar tanta gente assim nessa... Eu não chamo de uma palestra, procuro chamar mais de uma conversa, né? Fazer uma conversa aqui com vocês. E gostaria de estar agradecendo a equipe do projeto, Tonini, professor Alisson, a professora Cristiane pelo convite. É uma satisfação imensa estar conversando um pouquinho com vocês essa tarde. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Todos conseguem ver a apresentação? Está visível, né? Bom, então vamos lá. O título é o estudo da matemática, da epistemologia a aplicações. Quando eu recebi o contato da professora Cristiane para fazer essa conversa com vocês, ela explicou que é um projeto, né, que procura desenvolver ações de nivelamento para alunos ingressantes no curso de matemática, e a ideia é trazer uma discussão acerca de conteúdos básicos de matemática, como os meninos até já mencionaram aí alguns minicursos de fração, utilização de calculadoras, né? Então, a ideia da discussão dessa tarde é sobre alguns conceitos básicos de matemática, né? E por que da epistemologia aplicações? A gente vai ver ao longo da nossa conversa um pouquinho a respeito dessa palavra epistemologia, né? Está ligado à história, à gênese do conhecimento. Então, eu vou tentar fazer um percurso que vai discutir um pouquinho acerca da história do conhecimento matemático, chegando em algumas aplicações que a gente tem aí no nosso dia a dia, na sociedade em que vivemos hoje, tá? Matemática é algo, assim, que me interessa muito, sabe? Essa questão da epistemologia e tudo mais é algo que me chama a atenção já faz algum tempo. Desde lá da época da graduação, alguns questionamentos permeavam os meus pensamentos, né, enquanto, assim, aluno, até porque ser professor de matemática, eu decidi me tornar professor ao longo do curso, né, de matemática. Eu fui fazer o curso de matemática, que a graduação que eu fiz é um curso de licenciatura e bacharelado, na intenção, olhando mais para o lado do bacharelado, na intenção de concluir do curso e trabalhar numa empresa, algo nesse sentido, trabalhar com finanças, e a estatística me chamava um pouco a atenção nesse sentido, né? E aí foi até interessante que no curso de matemática eu tive 3 disciplinas de estatística, introdução à estatística, depois uma outra que eu não lembro qual era, e a última era estatística e controle de qualidade. Então, só que ao longo do curso eu comecei a lecionar, dar aula, então eu fui decidindo me tornar professor ao longo do curso de matemática, né? Só que, enquanto estudante, desde lá do ensino médio, essa questão permeava um pouquinho os meus pensamentos, né? Que a gente, às vezes, tem alguns momentos que fica meio que com alguns pensamentos, conversando consigo mesmo, né? E aí eu pensava, né? Estudando, por exemplo, álgebra linear, né? E aí eu, caramba, né? Qual a importância de estudar isso, né? Decorar os teoremas, as regras, mas e aí, né? Qual que é a importância? Qual é a aplicação, a utilidade disso no dia a dia, né? Queria saber um pouco mais acerca dessas questões, né? E isso vem permeando, assim,
os meus estudos até hoje ainda, mas hoje com algumas respostas para questões desse tipo que a gente vai ver ao longo da nossa conversa, tá? Também é uma questão muito importante, como os conceitos dessas áreas do conhecimento surgiram durante a história da humanidade, né? A gente, enquanto estudante, né, às vezes, até dando aula no ensino fundamental, ensino médio, às vezes tinha alunos que me questionavam, nossa, o cara que inventou isso aí não tinha que fazer, não, né? Muitas vezes surgem esses questionamentos, os alunos brincam um pouco assim, né? Mas, na verdade, se você para estudar um pouquinho o desenvolvimento do conhecimento ao longo da história, a gente vai ver que, na verdade, esses conceitos, eles surgiram a partir de necessidades. Então, as motivações, elas vêm a partir de necessidades. E essas necessidades, elas podem ser necessidades extrínsecas à matemática, são necessidades que eu tenho no meu dia a dia, na vida cotidiana, ou necessidades oriundas da própria matemática. Eu me deparo com um problema e o conhecimento não é suficiente para resolver aquele problema, e eu tenho que buscar novas ferramentas, novos conhecimentos para tentar resolver esses problemas. Então, a gente vai ver um pouquinho que matemáticos, eles surgem de necessidades das pessoas, sejam essas necessidades internas da própria matemática ou externa da matemática. E estudar a história da matemática é importante para compreender a matemática? Há um tempo atrás, eu não tinha muito bem essa clareza. Hoje eu vejo de forma bem clara que estudar a história da matemática é fundamental para eu compreender matemática e, enquanto professor, acredito que seja essencial para compreender a dificuldade dos meus alunos. Porque se você para olhar a história do desenvolvimento de um conceito matemático, você vê que os matemáticos, eles se depararam com muitas dificuldades, né? E as coisas, elas não surgiram da noite para o dia, e às vezes eu, enquanto professor, até porque por conta dos prazos que eu tenho, da lista de conteúdos que eu tenho para cumprir, eu quero que em 1 ou 2 aulas o aluno já compreenda tudo aquilo que está sendo ensinado e saiba aplicar, né? Então, a gente vai ver que se quem construiu o conceito lá no passado teve dificuldades, é natural que quem está aprendendo agora no presente vai passar por dificuldades também. Bom, e aí eu trago um outro questionamento a respeito da palavra epistemologia. Vocês já ouviram falar em epistemologia, o que seria? Alguém quer dizer, se arrisca a falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. A epistemologia, então, ela está relacionada com a gênese do conhecimento, né? Se a gente para pensar um pouquinho, se eu vou lá estudar um pouquinho de religião, eu vou ver que lá na Bíblia, no Antigo Testamento, tem o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis explica toda a criação do universo e tudo mais, né? Então, a epistemologia, ela está interessada nisso, em estudar a gênese, a origem das coisas, né? E na matemática, a epistemologia do conhecimento matemático, ela se interessa em estudar a origem do conhecimento matemático. E é muito bacana quando você procura estudar essa origem do conhecimento matemático, que aí você vê todo o processo de construção, é bem interessante, você compreende todo o processo de construção do conhecimento, né? E aí eu coloquei um questionamento lá atrás, né, da importância de se estudar matemática e estatística, né? E o Biratan D'Ambrosio, ele traz aí
uma palavra para a gente, ele disse que a matemática, ela é, desde os gregos, uma disciplina de foco nos sistemas educacionais. E tem sido a forma de pensamento mais estável na tradição mediterrânea, que perdura até os nossos dias como manifestação cultural. Se você olha um pouquinho lá para a civilização grega, a gente vê que a matemática, ela era a base, um dos elementos base da civilização grega. A elite da sociedade grega, ela estudava matemática, filosofia e, se eu não me engano, retórica, né? Enquanto os escravos, os plebeus, eles só sabiam ler e escrever. Para os plebeus era suficiente ler e escrever. Da sociedade grega, eles tinham que saber matemática e filosofia, né? Então, isso já é uma tradição, e vocês podem ver que em todo esse processo, desde lá da civilização grega até os dias atuais, a matemática, ela vem nos sistemas educacionais, ela está na base dos sistemas educacionais até hoje, né? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a compreensão em matemática e a história da matemática. Bom, qual é a relação entre a compreensão dos temas abordados pela matemática e a sua história? É muito interessante isso, quando a gente olha para essa relação, porque a gente consegue perceber que muitos obstáculos, muitas dificuldades que os matemáticos tiveram no passado na construção dos conhecimentos matemáticos, nós, no processo de aprendizagem, nós podemos nos deparar com essas dificuldades, com esses obstáculos, que é o que eu vou comentar um pouquinho mais adiante, a respeito dos obstáculos epistemológicos, que é o que eu vou dizer agora. Que seria, então, um obstáculo epistemológico? Guy Brusseau, que é um pesquisador francês, ele que traz essa ideia de obstáculo epistemológico. O que seriam esses obstáculos? Ele diz que esses obstáculos, eles são comuns a um contexto cultural. Reportam-se à maneira de idealizar o objeto no passado, o objeto de conhecimento lá no passado, como se idealizava o objeto de conhecimento lá no passado. E se apresentam como obstáculos para um novo modelo de conceber o conhecimento. Então, como se pensava o objeto de conhecimento no passado, acaba criando, a forma de conceber acaba criando barreiras para um novo modelo de conceber o conhecimento. Ele acaba, de certa forma, embarreirando novas formas de conceber o conhecimento. E eles estão ligados diretamente à gênese do conceito e seu processo evolutivo. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês, que pode ser que, assim, só falando não fique tão claro. Mas aí eu vou trazer alguns exemplos bastante interessantes da presença desses obstáculos ao longo do processo de evolução do conhecimento matemático. Bom, o primeiro, ele está ligado ao processo de medir, né? Uma tarefa simples de medir. O que é medir? Eu vou medir a distância da minha casa até o campus Pontal aqui da UF. Lembro perfeitamente até hoje, quando eu estava lá na terceira série, hoje atual 4º ano, que a professora ensinava os sistemas de medida e mostrava para a gente medidas padronizadas e não padronizadas. Eu lembro até hoje. Aí ela dizia, as medidas não padronizadas são passo, palmo, e padronizado é o metro, eu uso uma fita métrica para medir, uma trena, uma régua, né? Então, medir nada mais é do que fazer comparação. Então, se eu uso um sistema não padronizado, por exemplo, daqui até o campus Pontal da UF, vou medir a distância daqui até lá. Se eu uso um sistema não padronizado, vou medir em passos, por exemplo, eu faço a medida e depois vem o professor Alisson e faz a medida em passos também. Ser maior que eu e tudo mais, certamente
a passada dele é mais larga, então a quantidade de passos da minha casa até o campus da UFO, na medida dele, vai ser menos que a minha, né? Agora, se eu uso um sistema padronizado, por exemplo, o odômetro do meu carro, aí, certamente, o que marcar no odômetro do meu carro vai ser o mesmo que vai marcar no odômetro do carro dele, né? Então, medir nada mais é do que você fazer uma comparação. Você admite um padrão e utiliza esse padrão para ver quantos desse padrão que você está utilizando cabe naquela distância que você está medindo, né? Bom, e aí, mas por que eu falo de medida? Porque essa questão da medida está ligada com o surgimento dos números racionais e a necessidade de medir grandezas, comparar e representar grandezas como razão entre dois segmentos. E aí a gente fala dos segmentos comensuráveis, aqueles segmentos que eram possível medir lá na antiguidade, né? E aí é colocado da seguinte maneira, ó, dado dois segmentos, A, B e C, D, existe um segmento menor X, que é o padrão que eu adotei para medida, né? Um segmento menor X, que a medida de AB é M vezes esse padrão. E a medida de CD é N vezes esse padrão que foi adotado, sendo M e N inteiros positivos. Beleza, isso aí é interessante, é bacana, mas quando eu trabalho com os números inteiros, e aí a gente vai ver um primeiro obstáculo que teve aí na antiguidade, que são as grandezas incomensuráveis. Então, os gregos lá, principalmente os pitagóricos imaginavam que para eles o universo todo era explicado a partir de números inteiros, né? E eles trabalhavam com essa questão das grandezas comensuráveis, e aí surge aí o que eu trago como um primeiro exemplo de obstáculo epistemológico. E aí eu vou passar um videozinho rapidinho aí para vocês, aí para a gente entender um pouco como é essa ideia. Entender o que aconteceu lá no passado. Videozinho aqui. Rogério, eu acho que tá sem áudio. De matemática. Isso, agora. Não, ainda tá sem áudio. Tá sem áudio mesmo, alguma coisa aconteceu.
O pessoal tá dizendo que o vídeo tá sem áudio. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Rogério, eu acho que não está dando certo, não. Pelo menos para mim aqui não está vindo. Eu dei uma sugestão aí no chat, se você concordar, de disponibilizar o link do vídeo para depois o pessoal assistir. O que você acha? Mas só de ver as imagens já dá para ter uma ideia. Tá joia. Tá bom? Eita, não é isso aqui, não. Ixi, o que apareceu isso aqui? Professor, aqui no meu parece que dá para escutar bem baixinho. Parece que tá dando para escutar bem baixo, mas dá para escutar.
Rogério, seu microfone está desligado, caso você esteja falando algo. Por isso que ele não captou o som. Não quero. Faz você, vai. Então vamos lá. A ideia do vídeo era mostrar para vocês, apesar dele não estar com som, mas as imagens assim dava para a gente ter uma ideia um pouquinho desse obstáculo aí. Ele aborda a ideia porque os pitagóricos na época, né, eles tinham os números inteiros como a essência do universo, né? Então, para eles, tudo era construído e explicado no universo por números inteiros. E aí a gente pode ver nas imagens Pitágoras lá querendo construir a diagonal de um triângulo com lados da mesma medida, com sucessões de inteiros. E ele via que isso não era possível, que é o caso da diagonal do quadrado. Só que como eles concebiam, a concepção deles era que tudo no universo poderia ser explicado por números inteiros, surge aí esse obstáculo para a aceitação dos números irracionais. E aí surge, então, o que se chama da crise dos incomensuráveis, né? Então, esse era um obstáculo para a aceitação dos números naturais, porque eles acreditavam que tudo, a essência do universo, eram os números inteiros, né? Então, essa história aí que eu trago um pouquinho, que o vídeo traz para vocês, aí depois, se o pessoal do projeto quiser, os meninos quiserem, eu posso enviar esse vídeo e vocês assistem e dá para ter o áudio e tudo mais, né? Bom, então essa questão das grandezas incomensuráveis traz um despertar aí para a gênese dos números irracionais, né? Porque até então, a gente viu no slide anterior, que se eu estou inteiros, medir é muito fácil, né? Eu pego lá um segmento, uma medida x menor, então o segmento AB, ele é m vezes aquela medida x, né? E CD é n vezes uma medida x. Depois, isso que aconteceu com Pitágoras foi por volta de 400, 430 a.C., né? E aí, por volta de 370 a.C., Eudoxo ele vem e rompe com esse obstáculo, trazendo a teoria das proporções, onde ele diz que, dados os segmentos AB, AE e EC, sendo grandezas comensuráveis ou não, então ele já admite a existência de grandezas incomensuráveis para B, assim como a E está para EC, significa dizer que para todo natural MN, as seguintes condições são verdadeiras. E aí ele traz essas três condições, sendo que duas delas ele considera a desigualdade, que era aquilo que os pitagóricos até então eles não aceitavam, né? Ficou bem claro no vídeo que a construção de um triângulo retângulo com os da mesma medida, a sua hipotenusa também teria que ser um número inteiro, né? Com a mesma medida sendo inteiros, a hipotenusa também teria que ser inteira. Bom, aí um outro obstáculo que eu trago muito legal, esse é muito bacana, que eu venho estudando ele há um tempo, interesse sobre esse outro obstáculo veio lá da época do doutorado, ainda venho estudando um pouco, acho muito legal,
que são os 3 problemas clássicos da geometria grega: a trissecção do ângulo, a duplicação do cubo e a quadratura do círculo. A trissecção do ângulo consiste em dividir um ângulo em 3 outros de mesma medida. A duplicação do cubo é construir um cubo com o dobro da medida do cubo dado, e a quadratura do círculo construir um quadrado de mesma área de um círculo dado. Esses problemas, eles foram formulados por volta dos séculos 5 e 4 a.C. Mas esses 3 problemas, eles tinham uma condição para solução, que você teria que usar as ferramentas da geometria euclidiana, régua não graduada e compasso. Para resolver esses 3 problemas, você teria que usar régua não graduada e compasso, para fazer a trissecção do ângulo, o cubo e a quadratura do círculo. Olha só que interessante, lá no século 5 e 4 a.C., esses problemas eles foram propostos. E houveram muitas tentativas, até ultimamente, aí no início da pandemia, eu fiz alguns estudos e escrevi alguma coisa acerca das tentativas geométricas, né, das tentativas algébricas, que utilizando a álgebra você consegue demonstrar alguma coisa, mas da forma como eles foram propostos originalmente, eles não são possíveis de resolver. E a impossibilidade de resolver esses 3 problemas utilizando os métodos euclidianos só foi demonstrada no século XIX, com o desenvolvimento da álgebra. Olha quanto tempo depois, eles foram propostos lá no século 5 e 4 a.C., e só no século XIX, com o desenvolvimento da álgebra, quase 2 milênios mais tarde. Dado que esses problemas não seriam possíveis de resolver da maneira que eles foram propostos, sendo que a quadratura do círculo foi o problema mais difícil de ser provado em possibilidade de solução. A ideia de números transcendentais. O que seriam números transcendentais? Quando você estuda os números e tudo mais, acho que até em teoria dos números, talvez vocês veem isso aqui na universidade, a gente tem os números algébricos e os números transcendentais. Os números algébricos são aqueles números que são raízes de equações polinomiais com coeficientes inteiros. E os números transcendentais, eles não são a raiz de nenhuma equação polinomial com coeficiente inteiro. Então, você não consegue exemplos de números transcendentais, o π, o número de Euler, você não consegue encontrar nenhuma equação polinomial com coeficientes inteiros que tenha como uma de suas raízes o número e, o número π, né? E os números transcendentais foi muito importante, pois envolveu especialmente a transcendência, faltou aqui no slide, mas envolveu especialmente a transcendência do número π, que é um número transcendental, e ele foi demonstrado aí em 1882 pelo matemático alemão Ferdinand Leitmann, né? Então, um obstáculo epistemológico, ele serve para isso também, para que o matemático, o estudioso em matemática, ele se depare com uma dificuldade e vá buscar outras ferramentas para tentar apresentar uma solução para aquele problema com o qual ele se deparou. Então, percebam que esses 3 problemas clássicos da geometria grega, e em especial a quadratura do círculo, foi muito importante para o desenvolvimento da álgebra no século XIX. Até então, a partir do século XIX, a álgebra ela teve um desenvolvimento fantástico, a área da álgebra. E muito se deve à solução desses 3 problemas clássicos, em especial a quadratura do círculo. Bom, e aí, agora, depois de falar um pouquinho de história, essa questão mais epistemológica, eu venho trazer um pouquinho para vocês algumas aplicações, né?
A primeira delas, e a escala musical. Isso aqui é muito interessante, que eu vim aprender isso com uma aluna do nosso curso aí, a Cátila, que foi minha aluna de TCC, e ela é professora de teoria musical. Vendo a parte matemática da música, né, do TCC dela, fez um TCC bastante interessante a respeito de ensinar frações por meio da música, né? A gente até publicou um artigo cujo título é Professora, a aula é de música ou matemática? Que ela ensina frações na aula de teoria musical dela, bastante interessante, até a Cristiane teve na banca, né? E aí a história, ela traz pra gente que a escala das 7 notas musicais, ela, de certa forma, ela teve origem nesse pensamento bastante bacana, que isso aí eu vim aprender com a Cátila, que até então, assim, eu ouvi, às vezes, as pessoas falarem assim, uma oitava acima, uma quinta acima, uma quarta, mas o que é isso, né? E aí, discutindo teoria musical com a Cátila, eu vim aprender com ela um pouquinho a respeito disso. Vamos imaginar que Pitágoras fez isso lá na Grécia Antiga. Vamos imaginar uma corda esticada, né? E essa corda, ela tem afinação, quando ela vibra, ela toca a nota dó. Se eu divido essa corda ao meio e vibro só metade dela, eu tenho 1/8 acima. O que significa 1/8 acima? Quantas são as notas musicais? São 7, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? A oitava acima significa a 8ª nota depois da 7. Então, eu volto num dó de novo, mas num tom mais agudo. Então, quando eu divido, se a corda está afinada em dó, eu divido ela ao meio e vibro metade dela, então eu vou percorrer as 7 notas musicais e vou tocar a 8ª. Qual seria a 8ª? O dó novamente, mais agudo. A mesma coisa vai acontecer, se eu pego a corda e retiro 1/3 dela. Terços dela. Isso significa, se ela está afinada em dó, né, a corda inteira está afinada em dó, eu toco 2/3. Esses 2/3, ele vai tocar 1/5 acima, ou seja, é a 5ª nota a partir do dó. E fá é o sol. Então, esses 2/3 vai tocar o sol. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando eu tocar 3/4 da corda. Eu pego a corda inteira, afinada em dó, né? Aí eu pego e toco apenas 3/4 dela. Eu vou ter 1/4 acima. Isso significa o quê? A 4ª nota a partir do dó. Dó, ré, mi. A próxima 4ª nota é o fá. Né? Pitágoras foi observando que de certa forma, esses sons, fazendo essas subdivisões da corda, eles eram harmônicos, né? Eles se relacionavam de maneira harmônica. Primeira aplicação aí, e está muito relacionado com aquilo que os meninos falaram do projeto no começo, né? A aplicação das frações e tal. Lá na Grécia Antiga já tinha a aplicação aí na escala musical. Bom, uma outra coisa bem legal também é o que o Tales fez. Nas viagens, conta a lenda dele, né, que nas viagens que ele fazia no Antigo Egito, ele foi lá e quis medir a altura da pirâmide de Quéops, né? Só que era uma altura inacessível, né? Não tinha como ele subir lá na ponta da pirâmide, enfim, esticar um instrumento lá para que ele pudesse medir. Mas ele tinha ali algumas distâncias que eram acessíveis, né? E aí ele pegou um momento em que o sol ele incendia sobre o topo da pirâmide e projetava uma sombra,
começou? Na ponta dessa sombra da pirâmide, ele fincou uma estaca, aí a distância da ponta dessa estaca até o centro da base da pirâmide era possível ele medir. O que ele queria saber era a altura. A altura dessa estaquinha também ele conseguia medir. E aí ele observou o seguinte, que o triângulo formado entre a distância da ponta da estaca até o centro da base da pirâmide e aí a hipotenusa formada pelo triângulo, esse triângulo maior, ele era semelhante ao triângulo menor formado pela sombra da estaca e a estaquinha e a hipotenusa desse triângulo. Então, ele usou algo que a gente aprende lá na educação básica, no ensino fundamental, que quando eu tenho dois triângulos com lados homólogos paralelos, eles são semelhantes. Aí ele, usando essa questão da semelhança de triângulos, ele viu que esse cateto aqui do triângulo menor estava para esse do triângulo maior, assim como esse cateto do triângulo menor estava para esse do triângulo maior. Então, faltava ele descobrir, utilizando uma proporçãozinha simples aí, ele conseguiu descobrir a altura da pirâmide usando esse raciocínio bastante interessante. Bom, uma outra aplicação são alguns dados que eu trago da professora Salete, que trabalha com a gente aqui no Instituto, né? Uma coisa que eu gosto bastante também, que é a modelagem matemática, e ela traz alguns dados acerca do crescimento de pezinhos de feijão. E é uma experiência bastante interessante de se fazer. Lá em Ilhéus, quando eu estava lá na Bahia, eu dava aula de cálculo, e era muito interessante que eu dava aula de cálculo para o pessoal da agronomia. E a aula de cálculo lá, para o pessoal da agronomia, eram 90 horas, mas eles tinham 30 horas de prática. 30 horas de prática, eu fazia esses experimentos com eles, de plantar o feijão e tal, para a gente trabalhar um pouquinho dessa ideia do crescimento, que ele é exponencial, depois ele tende a estabilizar, que a gente chama de crescimento assintótico, né, que ele apresenta uma assíntota, que é um modelo de Verhulst, que explica o crescimento das plantas, de uma população, da disseminação de uma doença, que a gente vai ver mais tarde. Então, a professora Salete, o que ela fez? Ela plantou o feijãozinho, a partir do 17º dia ele germinou e ela começou a medir ele a cada 2 dias, né? E aí P1, P2, P3 e P4 são plantas, né? Aqui eu tenho o número de dias, e aí ela foi fazendo as medições para cada plantinha. E aí, olha que interessante, ele disponibilizou nos gráficos, né? Fez o gráfico da função dos dias, né? E aí, o legal que a gente pode perceber é que se eu ajusto uma curva sobre esses gráficos de barra aí para observar melhor o comportamento, como esse crescimento ele se comporta, a gente pode perceber que esse crescimento ele tem o formato de um S, ou seja, ele cresce exponencialmente, depois a tendência é estabilizar. E isso acontece com qualquer planta, porque se o feijão ele não tivesse essa estabilização depois de um período, né? Aí ele começa a crescer cada vez menos até que ele para, aí a historinha do João e o pé de feijão seria verdadeira, né? A gente ia chegar lá no céu com um pezinho de feijão. Mas a ideia é mostrar esse crescimento, que ele cresce aceleradamente e depois ele tende a estabilizar. E ela mostra legal isso no livro dela. É óbvio que o modelo logístico de Verhulst envolve as equações diferenciais e tudo mais, mas a ideia não era trazer isso para vocês, era só trazer uma ideia da curva e o comportamento desse crescimento, né? E aí, esse modelo também ele pode ser aplicado em disseminação de doenças, né? Propagação de doenças. Aí a gente vive num período aí dessa pandemia,
E é interessante que as doenças, elas se comportam dessa maneira também, como o Verhulst explica. O que a professora fez? Ela simula um jogo muito bacana, que você consegue fazer com os alunos, com as crianças. O jogo, ele consiste na seguinte coisa. Por exemplo, eu tenho um grupo com 10 pessoas. Aí, eu dou um número para cada pessoa. João, número 1, Maria, número 2, Juliana, número 5. Dou um número para cada pessoa, de 1 a 10, né? E aí, eu pego os números e coloco num saquinho e peço para um indivíduo que esteja disposto a começar. Esse indivíduo que está disposto a começar, ele vai ser o primeiro infectado. Aí ele vai lá no saquinho e sorteia um número. Então, esse número que ele sorteou vai ser o segundo infectado. Então, no primeiro dia, eu vou ter só um indivíduo infectado. No segundo dia, eu sorteei lá o outro indivíduo, então eu vou ter o indivíduo que estava infectado no primeiro dia, mais que foi infectado no segundo dia, né? E aí eu tenho outras possibilidades. Aí eu volto o número no saquinho, né? Aí dou para esse que foi infectado, ele vai e sorteia um outro número, aí pode acontecer algumas possibilidades. Quais são elas? De sortear alguém que já esteja infectado, alguém que não foi infectado, né? Então, se eu sortear alguém que não foi infectado, aí eu vou ter 3 que já estavam infectados e mais 1. Agora, se eu sortear alguém que já estava infectado, então aí não acontece nada. Então, eu continuo com os 3 que eu já tinha. E assim vai até que todos estejam infectados. E esse joguinho que ela faz, ele é bastante interessante, porque leva a gente a refletir sobre a situação que a gente está passando agora, que é a situação da pandemia, né? A gente vai perceber que lá para o 7º, 8º dia, quando eu estiver lá na 4ª, 5ª rodada, a gente vai começar a ver que esse sorteio, ele admite repetição. Então, eu tiro o número, infecto a pessoa e esse número volta para o saquinho. Então, eu vou ver que quando eu estou chegando lá para o final do jogo, eu vou começar a sortear pessoas que já foram infectadas, né? Por mais que eu tenha pessoas naquele grupo que ainda não foram infectadas, mas eu começo a sortear, a probabilidade de eu sortear pessoas que já foram infectadas é maior do que eu sortear pessoas que não foram infectadas, né? E aí surge aquela discussão da tal imunidade de rebanho que vem se ouvindo falar ultimamente. Essa tal imunidade de rebanho, ela é até interessante se a doença não é tão perigosa quanto a Covid-19, né? Porque seria interessante se ela não fosse tão perigosa, que todo mundo pegasse, e que ela cria, né, de certa forma, a pessoa que foi infectada, ela cria anticorpos, então seria interessante que todo mundo pegasse, mas o que acontece? Os danos que ela causa, e de certa forma exige do sistema de saúde, o sistema de saúde acaba não comportando o atendimento de todas essas pessoas infectadas. Por isso que com a Covid-19 não é interessante se atingir essa imunidade de rebanho, porque o sistema de saúde ele não consegue atender toda essa população infectada, também por conta dos danos que são muito graves que essa doença causa. Mas se fosse uma doença que causasse só uma febre, um resfriado, alguma coisa assim, seria interessante atingir essa imunidade de rebanho enquanto não tem uma vacina. Mas, enfim, o que a professora faz nessa simulação da propagação da doença, né? Ela pega, depois de montar essa tabelinha com os dados dos sorteios, ela faz a média dos infectados. E aí, aí o gráfico dessa média, da média em função dos dias, né? Ela faz o gráfico de barras, e aí a gente ajusta uma curva em cima e percebe novamente
uma curva que lembra muito a curva do modelo logístico lá de Verhulst. A partir de um determinado momento, que a gente pode ver aqui a partir do 5º, 6º dia, isso começa a se estabilizar, ou seja, a partir do 5º, a partir do 6º dia, mais ou menos, a gente já começa a perceber que você começa a sortear mais pessoas infectadas do que aquelas que ainda não foram infectadas, né? Bom, aí essas foram algumas aplicações que eu trouxe aí, e aí eu trago algumas coisinhas para a gente refletir um pouco, assim, o que eu venho pensado aí durante essa minha trajetória um pouquinho. Aprender matemática e estatística é difícil? Olha, eu confesso para vocês que não é fácil, não. Assim, eu já estou há 20 anos aí nessa lida, mas é um negócio, assim, bem fascinante, bastante interessante, que quando você consegue aprender algo novo, assim, você deseja saber mais, tem aquela necessidade de aprofundar os seus conhecimentos, e aí, o que, assim, eu trago a fala de um aluno meu, quando eu comecei a dar aula lá na graduação em Sorocaba, no FSCar, aí um aluno da licenciatura, estava terminando a licenciatura, pegou e falou assim, professor, o que eu mais exercitei durante esses 4 anos de graduação foram as nádegas. Eu falei, nádega? O que tem a ver? Ele falou, cara, eu nunca fiquei tanto tempo sentado estudando, sabe? Então, aprender matemática e estatística é difícil, mas se você estudar, se empenhar, sentar e tiver motivação, e tudo vai depender da motivação, que é o que eu falei lá no início, você consegue sim, tá? Em quais áreas do conhecimento, matemática e estatística, elas são empregadas? Quando eu trabalhava lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, lá em Ilhéus, na Bahia, por incrível que pareça, Ilhéus é uma cidade pequenininha, mas a universidade lá é uma das maiores do estado. Eu acho que só perde para a Federal da Bahia, que fica lá em Salvador. É muito grande. Para vocês terem uma ideia, na área de matemática, cheguei lá, nós tínhamos 156 professores só de matemática. E aí esses professores de matemática atendiam desde pedagogia, falo pedagogia porque é um curso que tem diversas universidades, né? Desde pedagogia até oceanografia. Eu nunca tinha ouvido falar que existia um curso de oceanografia, né? E a gente prestava serviço para esse pessoal também. E aí a gente fez um levantamento quando eu estava lá, e aí a gente viu que a matemática só não prestava serviço para o curso de letras. Então, lá naquela universidade, só não estudava matemática os alunos de letras. Direito, geografia estudava. História, tinha lá o professor de matemática que fazia uma parceria com o professor de história e dava umas aulinhas lá também. Então, todos os cursos, só para letras que a gente acabava não prestando serviço. Até achei interessante quando vi que tinha um professor que fazia lá, dividia uma disciplina com um professor de história lá. Bom, e o que é necessário para que o aprendizado dos conceitos dessas áreas estatística e matemática aconteça? Bom, eu acho que motivação é a palavra principal, tá? Motivação é a palavra principal, que eu esteja interessado em buscar, sempre aprender, aproveitar os momentos que eu tenho na universidade, apesar de agora a gente não poder estar presencialmente no campus, mas se eu tenho a oportunidade de frequentar a biblioteca, aproveitar mesmo esse momento que o tempo passe, e aí depois a gente vai ver com o tempo que poderia ter aproveitado melhor os momentos, né? Bom, e aí eu queria deixar uma mensagem para vocês aí, caminhando para os finalmente, que o objetivo principal da matemática não é fazer com que os estudantes se tornem especialistas na disciplina. Todo esse período que eu venho dando aula, já há 20 anos,
Eu quero que os meus alunos eles sejam especialistas na disciplina, ou que aprendam algo que vão utilizar só no futuro. Desenvolvam habilidades de raciocinar, analisar, comparar e visualizar. Tais habilidades são fundamentais, não somente na resolução de problemas escolares, mas também auxiliam no enfrentamento de situações com as quais o indivíduo pode se deparar na vida diária fora da escola, que devem ser tomadas. E aí, por fim, eu deixo aí as palavras do grande Aristóteles, que diz o seguinte: o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. Então é isso. Pessoal, obrigado pela atenção. Mais uma vez eu queria agradecer a Cristiane, o professor Alisson, toda a equipe do projeto e todos que tiveram aí a paciência de me ouvir aí durante essa tarde de sábado. Muito obrigado, Rogério. Antes de abrir aqui para perguntas, eu vou mandar aqui no questionário, no chat, a lista de presença desse bate-papo. Só um minuto. Assim, vocês desculpem o vídeo não ter saído o áudio, mas se vocês quiserem, depois eu mando. É um videozinho muito interessante, que ele fala da história do número 1. É bem legal vocês assistirem o vídeo como um todo, acho que dá uns 40 minutos. É bem legal. Alisson, se você quiser falar, pode. Não, eu queria só agradecer de novo o Rogério, né? Eu sei que a gente vai fazer algumas perguntas agora, né? A única coisa que a Rebeca acabou esquecendo, ela esqueceu de falar uma coisa do Rogério, né? Que ele é nosso parceiro aqui, além de ser professor, tal, mas ele é nosso parceiro no projeto aqui também. Obrigado de novo, Rogério. Agradecer a Cris, que a gente, na verdade, tem a Franciela também no projeto, tá? Então, sou eu, a Fran e a Cris que encabeçamos isso, né? O projeto começou com eu e a Fran pensando em alguma coisa para tentar ajudar os alunos com dificuldades, não só do curso de matemática, mas nos cursos de engenharia, de contabilidade, administração, do serviço social com a estatística. E aí a gente só precisava de um pé que era precisava de uma mão, né, de um galho, que era o galho mais da parte relacionada ao ensino, né, e a Cris veio acrescentar para a gente. Então eu queria agradecer ela, dizer que eu estou orgulhoso dos meus alunos aqui orientandos, né, o Igor, a Ana Antique, o Silas e a Rebeca, tá, porque eles organizaram isso aqui, tudo que vocês estão vendo, eles organizaram sozinhos, tá. A gente só foi dando um alô, falando que estava ok algumas coisas, mas eles fizeram tudo sozinho. Então, agradecer mesmo e agradecer a participação de todos aqui, tá? Obrigado, viu? O link do vídeo, o vídeo inteiro tá no chat aí, tá? Disponibilizei no chat aí para vocês. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá que é bem legal. Então, vamos abrir aqui um momento para dúvidas, perguntas para o Rogério. Aí, caso alguém que não quiser falar no microfone, falar no chat, eu leio aqui. Se quiserem falar no microfone, pode abrir o microfone. Silêncio. Ninguém quer fazer pergunta? Assim, na ausência de perguntas, eu só queria dizer que eu achei muito interessante a fala do Rogério.
tanto da parte da aplicação, tanto da epistemologia, palavra difícil, mas dúvida eu acho que eu não tenho nenhuma. Boa tarde, gente. Posso fazer só uma... Não é bem uma dúvida, mas um comentário, eu acho. A gente vê, né, a importância de tratar a epistemologia dessas todas as áreas relacionadas à matemática quando a gente está dando aula, né? E aí o aluno, aquele famoso, eu estou estudando isso e tudo. Só que a gente sabe também que um professor meu aí me disse uma vez, consciência viva, né? Então, como fazer essa com o aluno de que uma coisa que foi estudado lá no passado, de onde surgiu, quais eram os questionamentos que estavam lá e como isso acontece até hoje? Como que a ciência... Qual que é a necessidade de hoje, nos tempos atuais, a gente tratar esses assuntos ainda? Só. Oi, Bia, tudo bem? Que bom rever você. Como você bem colocou, Bia, a matemática ela é realmente uma ciência viva, e eu acho que a gente, um dos caminhos, né, para a gente mostrar para os nossos alunos que aquilo que foi construído lá no passado, a importância de estar se estudando isso até hoje, são através das aplicações. Então, do sentido de que uma aula de matemática, ela tem que partir do sentido contrário do que tradicionalmente é feito. Porque o que normalmente nós, enquanto professores de matemática, fazemos numa aula de matemática? Eu dou a definição, faço a demonstração, exemplos de aplicação e a lista de exercícios. A ideia que muitos educadores matemáticos defendem, e que eu também defendo, é você fazer o processo contrário. É você trazer algo que venha a motivar uma situação problematizadora, que venha a motivar que você, enquanto professora, saiba que vai exigir um conhecimento novo que você quer que os alunos eles construam, e trazer para a discussão, e a partir dos questionamentos que eles fizerem dessa situação colocada pelo professor, o conhecimento ele vem sendo construído e o professor vai mostrando as propriedades até que se chegue na definição. Né? Então, fazer um processo inverso, que é o processo natural de construção do conhecimento que a gente vê ao longo da história. Ninguém acordou num sábado de sol à tarde, estou sem nada para fazer e vou criar um teorema, criar um conceito matemático novo. É uma necessidade cotidiana ou um problema da própria matemática mesmo com o qual eu me deparo e o conhecimento que eu tenho ele não é suficiente para resolver. Aí a importância de não menosprezar os obstáculos. Porque muitas vezes um obstáculo ele é a mola que vai propulsionar a construção de um novo conhecimento. Então, eu acho que o caminho seja mais ou menos esse, Bia. Partir das aplicações. Foi estudado lá no passado, mas a gente tem muita aplicação para a nossa sociedade hoje. Por isso que ela é uma ciência viva, que foi criada lá atrás e a gente tem aplicações atuais até hoje. Certo, obrigada, professor. Ô, Rogério, já que ninguém tem pergunta, eu queria fazer uma. Eu não é que ninguém tem, né? Eu gostaria de fazer uma. Na verdade, colocar algumas coisas aí. Na questão da epistemologia, você não acha que isso, e provocando que eu já fiz várias vezes essas perguntas para você, essa questão da epistemologia não falta, por exemplo, para os professores ali das séries iniciais ali,
e por isso talvez chegue um desinteresse ali para os alunos na hora de aprender matemática. Segundo, isso também não seria um problema se, por exemplo, você passou bem por isso, né, que veio de escola pública. Muitas vezes nossos professores de matemática eram engenheiros, não eram professores de matemática. Se isso também não foi um problema, né? Porque eles não têm essa base epistemológica para poder ministrar essas questões, as questões matemáticas. O que tu acha? Bacana essa sua colocação, Alisson. Eu estou chegando a um ponto, refletindo assim sobre a formação do professor, em especial professor de matemática, eu acredito que ela precisa ser totalmente repensada. Totalmente repensada. Porque a gente olha, se você for olhar os anos iniciais do ensino fundamental, muita gente critica que o professor dos anos iniciais, em especial a escola pública, né, que um professor só dá conta de todas as disciplinas, ele acaba não ensinando matemática. Mas se você parar para olhar a grade do curso de pedagogia, tem uma disciplina de 60 horas, se eu não me engano, de matemática. E, assim, é uma matemática que não discute praticamente nada daquilo que o professor vai ensinar. Mas, por outro lado, se a gente olha para as avaliações externas, os meninos do primeiro ao quinto ano, eles se saem melhor do que os alunos do sexto ao nono e do ensino médio. O rendimento deles acaba sendo maior. Então, onde que está o problema? É lá nos anos iniciais do ensino fundamental, ou é nos anos finais e no ensino médio que o desempenho acaba piorando? Você vê se você pega os dados para analisar, você vê uma decadência enorme, assim, ao longo do tempo, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. E aí, quando eu falo... Nossa, passou um caminhão aqui agora. Quando eu falo, quando você fala, na verdade, dessa questão da formação dos professores que deram aula para a gente, você tem absoluta razão, porque você acaba tendo, por exemplo, um professor que deu aula de cálculo que era um engenheiro. No ensino médio, eu tive um professor de física que fez engenharia elétrica, aí ele não conseguia emprego na área, foi no estado para dar aula, entendeu? Então, não é somente a questão epistemológica, é a questão metodológica, didática, que faltou na formação. Então, a formação do professor, desde lá da educação infantil, em especial o professor que ensina matemática, desde lá da educação infantil, passando pelo ensino médio, ela tem que ser revista, tem que ser repensada. Que existem muitas variáveis que são desconsideradas, porque a gente, na nossa geração, minha, sua, Cristiane, a concepção era que para ensinar matemática basta saber matemática. E hoje a gente vê que as coisas não são bem assim. A formação do professor de matemática, ela precisa ser revista. Concordo com você, que na verdade, né, já teve os dois extremos, né? Ultimamente eu lembro de estudar em Santa Catarina e ter uns colegas meus que estavam lá pregando que para você não aprender matemática, para você ensinar matemática, você não precisa saber matemática, mas saber ensinar, né? Que eu acho que também é o outro problema, né? Também. Você precisa das duas coisas, né? Eu vou aproveitar só um pouquinho, depois eu vou, claro, né, não quero monopolizar o debate, mas Rogério, qual que você acha que é o principal, então, ali, qual que é o principal problema ali na questão dos professores qual que é o principal problema ali dos alunos se desinteressarem, então, já que eles entram com um desempenho melhor do Fundamental 1 para o Fundamental 2? Porque não é possível que sejam só os professores, né? Eu não acredito nisso. Talvez uma mudança de conteúdo, reformular a grade. São muitas coisas, sabe, Alisson?
muitas variáveis estão envolvidas aí. Não existe um único problema, porque se o problema fosse único, exclusivo do professor, você vai lá, oferece uma formação e tal, e acaba tentando resolver. Os problemas são vários. Você passa por questão social, você tem, por exemplo, lá nos anos iniciais, o aluno ele passa 4, 5 horas diárias na escola com uma única professora, então a professora ela deu um problema de matemática, os alunos tiveram alguma dificuldade para resolver e a discussão ficou mais acalorada e tudo mais, nada impede dela estender a aula e passar aquele dia tirando as dúvidas dos alunos e tudo mais. Quando eles chegam a partir do 6º ano, eles têm 50 minutos. E aí o professor deu aquele problema, o aluno ficou com dificuldade, tocou o sinal, o professor sai da sala e não quer saber. Eu tenho que ir para outra sala, que os alunos já estão esperando lá na outra sala. E aí eu acho que para a criança, porque quando você fala em 6º ano, você está falando de criança de 11 anos. Para a criança, não tem nada mais frustrante do que ele estar interessado em resolver alguma coisa e alguém pegar e chegar para ele e falar, larga disso aí agora que acabou a aula de matemática e vamos estudar geografia, vamos estudar português. Né? Então, eu acho que essa estrutura de como a escola é colocada para nós hoje que é muito falha. Do professor e da sua formação exclusivamente. A estrutura de como a escola é pensada, a estrutura de como o currículo é imposto. Para você ter uma ideia, a Cristiane pode até falar a respeito disso. Eu e a Cris, a gente faz parte do Fórum de Licenciatura e a gente está discutindo o currículo do ensino médio aqui do estado de Minas Gerais, no Fórum de Licenciatura, que o estado pediu para as universidades fazerem uma leitura crítica e darem algumas questões. A gente tem até meados de setembro para fazer essa leitura e dar uma devolutiva para a Secretaria de Estado da Educação. Não recebeu. Camila, que está apresentando aí? Até hoje a gente não recebeu documento nenhum, sabe? Então a gente não sabe o que vem. E aí, meados de setembro, se esse prazo ele não for prorrogado, a nossa contribuição ali vai ser mínima, até porque vai ser uma leitura apressada, a gente não vai ter tempo de analisar com calma esse documento, nos reunir para poder fechar as ideias e mandar uma proposta adequada. Então, a estrutura de escola, a forma como as coisas são impostas, né? Não existe a participação do professor nessas decisões. O professor da educação básica teria que estar participando dessa construção. E até o momento eles chamaram a gente para discutir, assim, pelo que eu estou vendo, pelo atraso no envio dos documentos que devem ser analisados, a gente não vai ter tempo para fazer uma análise como deveria ser feita, que viesse contribuir com o professor que está lá na escola. Legal, obrigado, Rogério. Professor Rogério. Oi, Renata. Como vai você? Bem, você? Bem, graças a Deus. Só uma ressalva aí, que eu estava vendo você e o professor Alisson falando. Quando a gente vai para o estágio, outro ponto também muito fundamental é o seguinte: às vezes o professor tem uma ideia boa, o professor de matemática quer fazer uma gincana, uma brincadeira, alguma coisa assim, e às vezes ele acaba que na sala dos professores ele comenta com os colegas e tudo mais. E aí os próprios colegas desencorajam a pessoa. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente estava dentro da sala e o professor ia fazer uma dinâmica e tal, e aí os próprios colegas dele falavam, não, para que você vai fazer isso? Você não está nem recebendo nada, você não vai receber nada em troca e tal. Então, tipo assim,
o ambiente que ele convive, além de todas essas coisas que vocês citaram, ainda tem as pessoas que trabalham e que ainda desmerecem, então, assim, alguma ideia nova, alguma coisa que o professor queira trazer para auxiliar os alunos. E aí é muito triste a gente ver isso. Isso também é um fator, uma coisa muito bem colocado pela Renata, porque, assim, quando o aluno ele é recém-formado e chega lá na escola, ele chega todo cheio de entusiasmo e querendo fazer as coisas acontecer, e esse é um exemplo que eu trago bastante interessante, que a Renata acaba colocando, que é a respeito da motivação e da estrutura como as coisas acontecem, né? Porque o professor da rede estadual de Minas Gerais, ele não tem dia certo para receber, sabe? Além de todos os problemas sociais e tudo mais que ele apresenta, ele não tem dia certo para receber, a profissão, é o ganha-pão dele, mas ele não sabe se o mês que vem ele vai receber e tal. Aí o cara chega todo cheio de ideia, motivado lá, tá começando, tá no seu primeiro ano de docência, começando cheio de ideia bacana que ele traz da universidade, aí tem o cara que tá há 10, 15 anos lá e vê que as coisas não mudam, tá há 10, 15 anos sem aumento de salário, então essas coisas desmotivam, então cria um clima na escola que acaba contagiando todo mundo negativamente, então tem isso também que a Renata acabou colocando, que é um fator que acaba pesando também. Apesar de eu achar que, assim, se você escolheu aquilo como profissão, faça da melhor forma possível, até porque quem vai pagar a conta são os alunos, né? Quem paga o pato são os meninos, não é o sistema, são os meninos. Então, faça da melhor forma possível. Mas que desanima, sem sombra de dúvida, isso aí acaba desmotivando mesmo. Professor, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Assim, eu vejo muito a questão em outra área de conhecimento, por exemplo, como astronomia e cosmologia, que existem crises e que estão sempre desenvolvendo teorias. As teorias que já existem são contestadas. Isso acontece com a matemática também, porque como assim o meu conhecimento é básico, é o da escola, tudo parece assim pronto e acabado, né? Na escola não é igual a história, por exemplo, que, né, ela vai acontecendo, você vai vendo mais a mudança. Da matemática eu acho mais inacessível. Você pode falar um pouco disso? Se existem outras crises, como essa dos números, né? E como que funciona na matemática essa renovação de teorias? Elas são contestadas? Isso acontece muito? Então, Cristiane, Isso. Eu vou responder a sua pergunta com base num texto bastante interessante que eu li na época do mestrado, que ele mostrava a diferença da matemática para as outras ciências. Por exemplo, na medicina ou na ciência de farmacologia, por exemplo, eu estou testando um remédio, uma vacina para a Covid-19. Aí existem lá as 3 fases de teste, né? Aí eu vou e faço a última testagem envolvendo várias pessoas, e aí eu pego um grupo bem grande de pessoas e divido em 2 partes. Para uma parte, para um grupo, eu dou um placebo, algo que não tem eficácia nenhuma, e o medicamento que está sendo desenvolvido. Depois de um tempo, eu vou comparar os 2 grupos e vejo o seguinte, que quem recebeu placebo foram quase todos infectados, e quem recebeu o medicamento foi eficaz para 98%, 99% daquela amostra. Então,
o medicamento, ele é válido. Eu vou lançar, colocar ele no mercado e vou vacinar a população. Porque conseguir imunizar 98%, 99%, ele é super eficaz. Na matemática, se eu pego um teorema, por exemplo, e faço alguns testes, e aí eu testo vezes, ele foi válido para 999 mil. Para um caso ele não foi válido, eu posso jogar tudo fora. Ele não serve de nada. Então, na matemática, ou eu consigo demonstrar que vale para tudo, ou não vale para nada. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que as outras ciências elas estão em constante renovação e surgindo novas teorias e as do passado foram contestadas? Porque tinham margem para ser contestadas, porque eu não precisa valer para todos os casos. A matemática ela tem essa segurança que tem que valer para todos os casos para eu aceitar como um teorema ou algo assim. Ela tem que valer para tudo. Por isso que existem as demonstrações. Hoje em dia, eu não sei, o Alisson, que é da matemática pura, pode saber melhor que eu. Eu não tenho conhecimento de algo assim novo que vem sendo descoberto, a não ser aproveitando aquilo que já existe, e aí você vai incrementando, vai ampliando os estudos. Mas aí eu não sou da área, eu não posso afirmar para você que existe. Mas existem alguns estudos tentando, de repente, entender melhor um problema, alguma coisa assim. De repente, o matemático pode até chegar a algum erro de demonstração no passado, encontrar algum erro, alguma coisa e contestar. Que também já aconteceu na história da matemática, as pessoas descobrirem alguns erros, alguma coisa, e em cima disso novos conhecimentos são construídos. Mas eu acho que o Alisson pode responder melhor para você a respeito dessa questão de novas teorias e tudo mais. Bom, com a questão de novas teorias, geralmente a gente vai construindo em cima ou vai criando em cima do que já é feito, e como tem esse caráter da demonstração de teoremas, resultados, esses resultados acabam generalizando todos os casos, né? Tem um caráter abstrato aí também. Por isso, em geral, é difícil aparecer alguma coisa que estava assim, que foi contestada e você joga tudo fora e começa de novo, ou geralmente você parte dali. Por exemplo, eu posso falar da minha área mesmo, equações diferenciais parciais. Antes se trabalhava com o conceito de funções que satisfaziam certas propriedades, aí perceberam que acharam um caso que não conseguia explicar. Esse caso até simples, com Dira, que ele ia no laboratório e mostrava, olha, que é muito baseado na física. Ele fazia, olha, ele batia o martelo e fazia o gráfico da função que ele fazia, era todo zero quase todo o tempo, chegava no ponto zero, ele dava um pico e voltava o zero, que era como se fosse uma batida de um martelo. Esse negócio tinha gráfico 1. O gráfico, a área debaixo do gráfico, aí o Rogério sabe o que eu estou falando, que é integral, dava gráfico 1, só que, imagina, a função quase todo o tempo sendo zero, e de repente, num ponto lá, ela dá um salto tão grande que gera um gráfico de na área 1. Aí descobriram que isso não era uma função, aí precisou criar toda uma teoria aí para poder abarcar isso. Mas não se jogou nada, não se desfez, partiu daquilo, né? Tem um caso de teorema que a demonstração estava errada, eu não lembro quando que foi contestada, mas é o famoso teorema das 4 cores. O Rogério deve conhecer, né? Uhum. Que você tem um conceito de mapa, e todo mapa pode ser pintado com apenas 4 cores, de forma que nenhuma dessas cores você não repita uma fazendo fronteira, a mesma cor fazendo fronteira com a outra. Tá? Esse teorema a demonstração dele estava errada e precisou ser voltado, mas nesses casos assim, não coisa. E tem uma que é na questão da lógica, né? Que é o paradoxo de Roosevelt. Eu não vou explicar aqui, que é a teoria dos conjuntos, que o Roosevelt estava escrevendo ele escreveu um livro enorme, né?
e no final ele coloca, olha, vocês podem esquecer tudo que eu escrevi aqui, que está tudo errado, porque ele recebeu a carta, agora eu não lembro de quem foi, apontando um erro no que ele estava construindo, tá? Aí ele precisou reformular toda uma ideia, e tem esses casos assim, mas em geral na matemática não acontece, né? Porque a matemática não tem muito, aí a Cris eu acho que pode falar melhor, essa coisa desse caráter empírico, né? Você vai testando, por exemplo, a física tem uma coisa assim, às vezes ela monta um modelo matemático que na matemática funciona perfeitamente, e de repente ali no... você vai ver na realidade, não reflete a realidade, você descarta o modelo, né? Tem muito isso, né? Não tem esse caráter da matemática que você generaliza as coisas, é muito difícil, né? Não sei se a Cris quer falar alguma coisa também sobre isso, eu já vi a Cris falando várias vezes, né? Também eu acho bem legal. Hoje não, Cris, tá bom. Então é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou passar a palavra pro Igor. Eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente já pode encerrar por aqui. Lembrando que eu mandei a lista de presença aqui no chat e mandei também o link para inscrição do minicurso de calculadora científica, que foi prorrogado a data de inscrição. Então, acho que termina aqui. Agradeço de novo, muito obrigado, Rogério, pela presença aqui, pela sua fala, e agradeço a presença de todos. Obrigado a vocês pela oportunidade, o Alisson, a Cristiane, os meninos aí do projeto, foi uma satisfação, e assim, quando precisarem, pode contar comigo aí, tá bom? Um abração a todos, bom final de semana aí. Bem, isso, obrigado, então. Tchau, gente, tchau, tchau. Vou parar de gravar aqui, tá?